Márcia depositou 155 lá, você viu? No Itaú. Já está ouvindo. Isso aqui é qual? Isso não sei. Ele consegue pegar isso tudo? Não foi. Analice, Rufino. Dona Nini, boa noite. Analice é netinha. Uhum. Sim, Dona Nini, já sei que a senhora está aí. Seja bem-vinda. E juntamente com seus familiares aí, Deus abençoe. Daqui a pouco nós vamos estar começando a nossa reunião. Só estamos naquele bate-papo inicial. Se tem mais alguém aí, dá uma acenada, dá um oi aí para a gente saber que você está acompanhando junto com a gente. Nós não falamos com Thalita sobre a questão de receber os... Você vai na vida geral. Edmeia, seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Daqui um pouquinho nós vamos começar a nossa reunião. Está quebrado. Se tem mais alguém aí, além da Dona Neni, Edmé, dá um oizinho aí para gente saber que você já está acompanhando, já está conosco. Vai ver que não. Vai ver que não. O que foi, amor?
Você tá cheio de... É para não forçar aqui, ó. Uhum. Certo. Hoje, Quarentembum faria 128 anos. Ok, vamos começar então o nosso culto nessa noite, agradecendo ao Senhor a provisão dEle, a companhia dEle. Nós queremos estar nos apresentando a Ele em oração. Se você tem um pedido de oração, é só mandar um recadinho aí e nós vamos colocar o seu pedido de oração para que nós possamos juntos nos apresentar ao Senhor e Ele saber, e Ele tomar o nosso coração para Ele. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, nós somos gratos ao Senhor por podermos, ó Deus, ter a liberdade de estarmos diante do Senhor, podermos falar ao Senhor, podermos conversar contigo. E nessa noite em especial, ó Deus, quando nos apresentamos ao Senhor, queremos pedir ao Senhor que o Senhor sonde o nosso coração, nossa alma. Vê, ó Deus, onde precisamos do toque do Senhor, toque de cura, toque de restauração, onde nós precisamos de ânimo, onde nós precisamos, ó Deus, da alegria que vem de Ti. Ó Deus, nós dependemos do Senhor, e esse tempo, ó Deus, de isolamento causa cada vez mais necessidade da Tua manifestação, da manifestação da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor. E nós queremos verdadeiramente pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor visite o nosso coração e remova de nós tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que precisa ser arrancado mesmo. Jesus uma vez disse que toda planta que o Pai Celeste não plantou ia ser arrancada. E nós, como igreja e como pessoas, nós precisamos realmente de ter o nosso coração totalmente limpo das ervas daninhas, das sementes erradas, das plantações erradas que foram semeadas, a Deus, de uma maneira inconveniente, por escolhas nossas ou por permissões nossas, a Deus. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor venha nos tirar e nos limpar e nos purificar verdadeiramente. Então, ó Deus, nós pedimos ao Senhor, como igreja e individualmente, que o Senhor nessa noite faça uma limpeza total e o sangue do Senhor Jesus venha purificar as nossas vidas totalmente e nos fazer, ó Deus, verdadeiramente livres para o Senhor, para sermos usados, ó Deus, para a Tua glória. Sabemos, ó Deus, que nesse tempo que as coisas estão complicadas, difíceis, nós não podemos ter muitos contatos com as pessoas, mas através do vídeo, através de mensagens, nós podemos, ó Deus, proclamar o Teu amor e a Tua graça. E a nossa vida realmente sejam vidas, ó Deus, que possam testemunhar desse amor e dessa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, obrigado por esse tempo que vamos estar diante do Senhor. Fala ao nosso coração. Move o nosso coração, a Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ângela, seja bem-vinda. Gileande, seja bem-vinda. Marlúcia, Ari. Quem mais? Marlúcia, né? Marlúcia, lá no Rio de Janeiro. Marta também, né? Pessoas preciosas, sejam bem-vindas aqui, todos os que estão juntos aí, sejam bem-vindos
em nome do Senhor Jesus. Eu queria começar nessa noite fazendo um agradecimento muito especial ao Ari e à Giliande, porque eles têm nos abençoado. Se hoje há uma iluminação melhor aqui no vídeo, é porque eles ajudaram a gente aqui, trazendo uma luz mais forte, poderosa, que dá um pouquinho melhor de visibilidade, né? Visibilidade. E tem também uma outra câmera, né? Eu estou hoje transmitindo pelo meu celular, porque a imagem do celular ficou mais nítida, ficou melhor, né? Mas nós estamos juntos, né? E eu quero agradecer muito ao Ari, à Giliande. Hoje eles passaram a tarde com a gente aqui, ensinando, mostrando. Por conta da Giliande também, nós abrimos uma página no Instagram. Hoje mesmo eu já mandei para a igreja, né, para o pessoal da igreja, essa página. E nós vamos estar postando também algumas coisas nossas ali no Instagram, né? Que Deus abençoe a cada um. Eu estava pensando no que ia trazer para os irmãos nessa noite e me veio uma ideia, né? E eu convidei um apóstolo para pregar essa noite para a gente. Só que esse apóstolo, seria impossível ele estar conosco fisicamente nessa noite, por isso ele mandou uma carta para a gente, tá? E eu vou ler aqui e você vai ler também a carta, porque é o apóstolo João, né, que já está na glória com o Senhor, mas ele tem a primeira carta dele em João. Nós vamos ler hoje, nós não vamos ter uma mensagem, nós vamos ler hoje o texto todo de 1 João. Eu vou ler 1 João na nova versão transformadora, né? E nós vamos poder ver algumas coisas muito interessantes. Eu vou ler devagar e eu convido você a anotar algumas das verdades que Deus vai falando ao seu coração à medida em que a gente vai lendo. Você anotasse e depois você compartilhasse conosco, né? Agora, minha irmã está dizendo que ela não vai poder ficar conosco, porque ela está tendo que ir para o hospital onde ela trabalha, porque no dia de hoje um dos enfermeiros faleceu, né? Vítima de coronavírus, né? Então ela está indo para lá para dar assistência, né? Ivan, Denise, sejam bem-vindos aqui no nosso meio, né? Então vamos ler, abre aí a sua Bíblia, em 1 de João, capítulo 1. Nós vamos ler todo o evangelho, toda a carta de João nessa noite. Vai dar uns 15 minutos de leitura, mas presta atenção, seja em qual versão você estiver, presta atenção, porque o Senhor vai poder falar ao teu coração, como falou ao meu coração, né? Essa carta é preciosíssima e ela nos dá instruções, e a principal instrução que o Senhor nos dá aqui é com relação a amarmos os nossos irmãos. Amarmos e como esse amor faz diferença na vida das pessoas. Amém? Então, abre a sua Bíblia aí. Primeira carta de João, capítulo 1. E é claro, eu vou ter que ficar com a minha cabeça abaixada, mas os irmãos vão poder assistir e vão poder ouvir e acompanhar aí na sua Bíblia aquilo que nós estamos lendo. Então vamos lá. Primeira carta de João. Proclamamos a vocês
aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamo-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Amados, não lhes escrevo um novo mandamento, mas um antigo que vocês têm desde o princípio. É a mesma mensagem que ouviram antes. E, no entanto, também é um novo mandamento, cuja verdade ele demonstrou e vocês também a demonstram. Pois a escuridão está se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Se alguém afirma, estou na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão e anda na escuridão. Não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco.
Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Mas vocês não são assim, pois o Santo lhes deu sua unção, e todos vocês conhecem a verdade. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. Se o fizerem, permanecerão em comunhão com o Filho e com o Pai. E nessa comunhão, desfrutamos a vida eterna que ele nos prometeu. Escrevo estas coisas para adverti-los sobre os que desejam enganá-los. Vocês, porém, receberam deles a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Pois o que a unção lhes ensina é verdade e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou a unção, permaneçam nele. Agora, filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele voltar, estejamos confiantes e não nos afastemos dele envergonhados. Porque sabemos que ele é justo, também sabemos que todo o que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. E todos os que têm essa esperança se manterão puro como ele é puro. Quem vive no pecado transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei. E vocês sabem que ele veio para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Quem permanece nele não continua a pecar, mas quem continua a pecar não o conhece e não entende quem ele é. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. Assim, podemos identificar quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Quem não pratica a justiça e não ama seus irmãos, não pertence a Deus. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Portanto, meus irmãos, não se surpreendam se o mundo os odiar. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados,
se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Aqueles que obedecem a seus mandamentos permanecem nele, e ele permanece neles. E sabemos que ele permanece em nós, porque o Espírito que ele nos deu permanece em nós. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não conhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor, não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. E esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama os filhos dele. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue, não só por meio da água,
mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é verdade, o confirma com seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque cremos em testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que tem ainda mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará a vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. Não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora, vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Amém, queridos. Amém. Estão conosco, né? que estão conosco, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Parece que deu um probleminha agora, mas voltou. Irmãos, nós, para aqueles que chegaram um pouquinho depois, nós resolvemos hoje ler toda a primeira carta de João. E que, enquanto eu estava lendo aqui, quantas coisas eu pensei e eu refleti sobre a minha vida, sobre o meu comportamento, sobre as minhas ações com os meus irmãos e até mesmo com aqueles que não são meus irmãos. E é muito interessante a gente poder ver na palavra o Senhor falando para nós. E algo bastante forte que fica na mensagem da primeira epístola de João, da primeira carta de João, é o fato de que nós precisamos transmitir o amor de Deus na nossa vida. Precisamos manifestar esse amor. O amor está em nós, porque Deus está em nós. O amor de Deus, ele pode ser refletido nas ações que nós temos à medida em que nos colocamos diante do Senhor. E há tantas pessoas, há tantas necessidades, há tantas situações. Ontem um rapaz ligou para mim falando de uma necessidade familiar e se eu podia acompanhar, se eu podia trabalhar, alguém que não é da nossa igreja. E eu falei que eu estaria disponível para acompanhar, porque as pessoas estão precisando, elas estão caindo em si mesmas, estão vendo que elas precisam de ajuda. E nós podemos ajudar fisicamente também. Nós, porque a igreja não está aberta, nós não temos tido o recolhimento de itens da cesta básica, mas nós iremos
trabalhar alguma possibilidade de recolhermos, de termos um ponto para que haja recolhimento dos itens de cesta básica para que nós possamos abençoar. Existem pessoas da nossa igreja que precisam ser abençoadas com os itens da cesta básica, porque estão passando por situações de necessidade. Existem irmãos que foram atingidos em cheio por causa do isolamento social, porque não podem trabalhar, elas trabalham em contato com outras pessoas e por isso não estão podendo trabalhar a partir das suas casas. Então, nós precisamos, como igreja, abençoar essas vidas. Então, vamos providenciar um meio para que nós possamos abençoar essas vidas, suprindo aquilo que é necessário. Também, queridos, eu tenho colocado no zap da igreja o número da conta da igreja, para que os irmãos mantenham a sua fidelidade a Deus, né? A sua fidelidade a Deus. Eu sei que algumas pessoas dizem que o dízimo não é mais bíblico e tem alguns pastores aí falando, pregando contra o dízimo, contra a entrega do dízimo, mas se Jesus é a oferta de Deus a nós, para que nós fôssemos abençoados, por que também nós não vamos trazer a nossa oferta ao Senhor? Não é só o suprimento da casa de Deus, mas é fidelidade a Deus. É poder ter o coração livre para poder abençoar a casa de Deus e investir nos propósitos que Deus tem, não só com a igreja, mas também com irmãos, com missionários, com pessoas que nesse momento também estão precisando serem assistidos para poder serem abençoados, né? Eu recebi uma correspondência que eu recebo de um missionário lá na Inglaterra, missionário que é daqui de Ribeirão Preto, ele trabalha na evangelização de muçulmanos, e ele, por conta da valorização do euro, as contribuições para eles lá diminuiu bastante. E ele tem feito um trabalho sensacional na evangelização de pessoas aprisionadas. E ele precisa do sustento, né? Precisa ser sustentado. Então, queridos, há missionários aqui no nosso meio, né? O mês de abril normalmente é um mês de missões na Igreja Batista Livre, né? Nós estaríamos fazendo o nosso recolhimento de missionário esse mês para podermos ofertar com a missão internacional, né? Mas com toda essa dificuldade, nós não estamos podendo fazer a oferta. Então, queridos, vamos continuar fiéis ao número da igreja, o número da conta da igreja. Nas próximas ministrações, naquilo que vai ser gravado, né, nós vamos colocar o número da conta da igreja no Santander, agora é no Santander, e se você tiver a possibilidade, você faz a transferência e abençoa a igreja. Você pode até mesmo enviar um recado para a Alda, para discriminar o que você enviou, se é para seu dízimo, se é alguma oferta para missionário, para missões, porque nós vamos ser fiéis, continuar sendo fiéis naquilo que propusemos a fazer como igreja. Amém? Deixa eu ver, tem uns recadinhos aqui. Mas ela está lembrando aqui, né, que no ambiente familiar nós temos a oportunidade de servir a nossa família, né, sermos abençoadores da família. E esse é um tempo, queridos, que as oportunidades para abençoar a nossa família, ela é muito grande, né? Abençoar nossos parentes, né?
abençoar os próximos, fazer novos contatos com a vizinhança. Nós temos, apesar de separados aqui no prédio que a gente mora, né, cada um no seu apartamento, mas temos tido a oportunidade de abençoar as famílias aqui, né, ao nosso redor, né? E nós precisamos continuar orando pelos queridos. Você tem aí alguma coisa de oração? Não, mas a situação da Cida Zen, né, da Fabiana, nesse tempo de dificuldade nos hospitais, né? Zilma tem a notícia hoje da Dona Francisca, né? Pergunta para ela qual. Zilma, se você estiver aí nos ouvindo, se você puder falar sobre a sua mãe, né? Que ela ainda está internada lá no hospital, né? Nós também temos eu esqueci. Fabiana, Cida e a Érica que está com dengue. Sim, a Érica que está com dengue também, né? Vamos abençoá-las também com as nossas orações, rogando ao Senhor a bênção sobre as suas vidas, né? Eu tinha algo, eu não anotei, aliás, esse é um defeito meu, né, de não anotar as coisas que vêm na hora, mas nós precisamos orar também pela situação do nosso país, né? Nós estamos vendo as notícias aí de possível demissão do ministro da Saúde, e as coisas estão muito assim confusas, e nós precisamos pedir ao Senhor que ponha em ordem a casa, né? Ponha em ordem a nossa nação, para que nós possamos, nesse tempo difícil, aproveitar o que Deus tem para que seja feito, como nação também, né? Nós precisamos abençoar os nossos governantes, né? Tem o presidente da República, tem os ministros de Estado, tem os governadores, os prefeitos, os secretários de saúde, tanto de Estado como de município. Eles estão sobrecarregados nesse tempo. Com certeza, eles estão com bastante trabalho. Então, nós devemos orar por essas pessoas, esses homens. Muitos deles estão sem saber o que fazer, qual caminho andar, não há uma resposta, e a resposta está no Senhor Jesus Cristo, nós sabemos isso. É o Deus da paz, é o Deus da cura, da restauração, é o Deus presente na nossa vida. Então vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e vamos abençoar aqueles que precisam da bênção do Senhor. Lembrei agora, precisamos orar por aqueles irmãos que estão sendo atingidos nas suas finanças, né? Que estão tendo dificuldade nas suas finanças, para que Deus venha prover o que é necessário. Esse não é tempo de nós ficarmos gastando com coisas supérfluas. É tempo de nós gastarmos com aquilo que é pão, né? Aquilo que alimenta, aquilo que sustenta. Então, vamos pedir a Deus sabedoria, mas vamos orar pelos nossos irmãos. Alguns irmãos estão precisando do socorro nas suas vidas, né? Não é vergonha pedir ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, né? A Alda está fazendo um pedido de oração. Vê aí para mim, porque tem uma continuação ali, tá? É o vizinho dela que está com câncer. Ele foi internado hoje pela manhã e aí eu não estou vendo mais aqui a mensagem, né? Como é que é o nome do seu vizinho, Alda? Nelson, senhor Nelson. Vamos orar pelo senhor Nelson, né? Vizinho da Alda, com câncer, e nesse tempo, né, difícil, né? Ele precisa do socorro de Deus, precisa da bênção de Deus, né? Eu gostaria, irmãos, que vocês, principalmente na quarta-feira, né,
vocês enviassem os seus pedidos de oração antecipadamente, tá? Que vocês colocassem mais cedo para que a gente pudesse alistar esses pedidos e a gente colocar diante de Deus. Eu quero convidar você agora a orar ao Senhor, né? A orar onde você está. Maristela vai orar para a gente agora, mas você, aonde você está, não só acompanhe a oração, mas você coloque o seu pedido, a sua necessidade de oração e a necessidade daqueles que nós falamos aqui, né? Agora, Maristela está lembrando aqui que nós precisamos agradecer pelo coração grato, porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado das nossas vidas. Então, vamos agradecer ao Senhor, vamos ser gratos pela fidelidade, pela graça dEle, pelo amor dEle. Vamos ser gratos, porque Ele é bom e a palavra dEle diz que a misericórdia dEle dura para sempre, né? Então, vamos ser gratos ao Senhor nesse tempo, mesmo nas dificuldades, né? Nós apresentarmos a nossa adoração ao Senhor, lembrando do Jeová Rafá, do Jeová Jireh, né? Do El Shaddai, do Todo-Poderoso na nossa vida. O poder dele não se extinguiu. O vírus não atinge Deus, né? O vírus não atinge Deus. O vírus, Deus permanece no trono, reinando. Ele está sobre as nossas vidas, né? Amém? Salmo 50, 23. Salmo 50, 23. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém? Está aí na tela também, tá? Vamos orar agora. Se coloca diante do Senhor, né? E Maristela vai orar e depois eu ainda vou falar um pouquinho. Deus, em nome de Jesus, nós lemos aqui, ó Deus, que Tu és a fonte do amor, ó Pai, o Teu amor, que é um amor perfeito, nos protege, nos sustenta, nos anima. Nessa noite, Pai, nós queremos declarar nossa confiança em Ti, sabendo que se não fosse o Senhor, Pai, nós estaríamos desperdiçados, a nossa vida já teria se perdido em alguma parte, Deus, da nossa história, mas o Senhor tem tido misericórdia. E enquanto nós vivemos essa situação aqui, ó Pai, o Senhor tem trabalhado em muitos corações, que ninguém fique de fora dos aprendizados dessa época, que ninguém se compare e que ninguém esqueça que o Senhor faz mais do que qualquer príncipe, qualquer governante. Por isso que a Tua palavra diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar em homens. É melhor confiar no Senhor do que confiar em príncipes, Senhor. Deus, o Senhor é que tem feito os milagres. Nós temos ouvido na Tua igreja de pessoas que chegaram aparentemente ao fim dos limites que os homens veem. O Senhor veio, interviu, abriu novas portas. Ó Deus, nós vimos nesse ano muitas situações parecerem para nós de perigo, de pavor, e o Senhor nos tirar, ó Deus, como o Senhor fez com Caleb, enquanto ele ia no caminho para Canaã, que as sandálias dele não gastaram e a sua roupa ficou intacta, Senhor. Esses são tempos de milagre, ó Deus, porque quando o nosso braço humano não tem poder, nós vemos com muito mais clareza o Teu poder, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo vá trazendo à nossa mente os ensinos que nós recebemos nos dias de paz e que nós pratiquemos e esperemos do Senhor aquilo que o Senhor disse que era. Nós te pedimos e te chamamos, Senhor, o Deus Todo-Poderoso que nos ouve no dia da nossa angústia, Pai. Nós queremos dar graças ao Senhor, porque muita coisa que nós achávamos que não conseguiríamos passar, o Senhor tem nos provado que nós conseguimos passar, Pai. E o Senhor tem mostrado que Tu tens para nós uma porção e uma herança. Eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ilumine o entendimento e que nós tomemos posse dessa porção que o Senhor tem para cada um de nós. Que
que a porção de um não rouba da porção do outro filho, Pai. Porque o Senhor é o Deus da superabundância, Deus. Foi o Senhor que criou os animais, que colocou os montes aonde eles estão. O Senhor pode mandar, ó Deus, os recursos onde nós estamos e nos dar sabedoria para ir na direção onde os recursos estão. Nós pedimos um coração tratável, ó Pai, e que quando vier algum tipo de afronta nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que nós possamos rejeitar e querer, ó Deus, a saúde do Espírito Santo na nossa mente, nossos sentimentos, no nosso coração. Ó Pai, por isso nós te pedimos, ó Deus, que nós sempre nos lembremos de buscar as fontes que nos inspiram, que nos levantam. Eu peço pelo ambiente familiar, ó Pai, que nós possamos ser igreja, ser vasos cheios, ó Deus. Põe cânticos na nossa boca, Pai. Nos instrui, ilumina, Senhor. Traz para nós o sentido das palavras que nós lemos ontem e no passado, mas que podem ter todo sentido clareado hoje, Pai. Nós entregamos cada situação que nos traz insegurança, medo, e nós dizemos ao Senhor que nada é maior do que o Senhor, porque o Senhor já provou isso antes. Agora, eu sei que muito do que nós estamos passando é pequeno diante do que as pessoas que foram tiradas dos seus países por causa de guerra, é tão menos do que essas pessoas passaram, que vieram, ó Deus, no perigo do mar, que estão nas ruas, ó Deus, mesmo no nosso país nós vemos isso, muitos imigrantes, ó Deus, que tinham tudo e perderam por causa da guerra, perderam por causa de violência. Então nós te damos graças, ó Deus, pela água nas nossas torneiras, por podermos lavar as nossas roupas e termos vida para voltar, para buscá-las quando elas já estão secas, Senhor. Obrigado pela comida, Senhor, não apenas a comida sofisticada, mas a grande alegria que temos, ó Deus, de comer os alimentos que o Senhor criou. Pai, nos dá que nós possamos valorizar, que nada estrague, ó Deus, na nossa casa, porque nós temos coragem de repartir, que nós não tenhamos medo de usar a última moeda, Senhor, que nós não tenhamos medo de usar o último dente de alho, o último copo de leite, porque o Senhor, aos seus amados, dá enquanto dorme, tu acampas os anjos, Senhor. Ó Deus, que nós possamos desfrutar das fontes de bênção, porque nós sabemos que não são os fortes nem os ricos que mudam as situações, mas é aqueles que ouvem a tua voz, Pai. Então nós queremos ser obedientes, amorosos, Senhor. Muito do que está destruindo os nossos dias é a insegurança, é o pavor. Por isso nós queremos experiências contigo, Jesus. Experiências de confiança, de descanso. E quando o Senhor falar conosco, ó Deus, um coração que se apega às tuas promessas e que não teme as más notícias, porque muitas delas, Senhor, vêm através dos mensageiros de Satanás. Porque qualquer coisa que o Senhor nos exponha, o Senhor mesmo nos defenderá. Eu peço novas portas se abrindo, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que cuida do órfão e da viúva, Pai. Que cuida, ó Deus, daquele que põe a mão no arado e não olha para trás. Eu sei que o Senhor pode nos dar alegria, Pai. Se nós tivermos que repartir alguma pequena porção, o Senhor vai fazer o nosso estômago se satisfazer e o nosso sono ser abençoado. Pai, talvez esse seja um momento de grandes aprendizados financeiros, de grandes aprendizados sobre o valor da igreja local, de grandes aprendizados sobre o perdão, de grandes aprendizados sobre a generosidade, que nós possamos aproveitar todas essas boas dádivas e o dom perfeito que vem do Senhor, que é o Pai das luzes, Senhor. Limpa as casas de toda treva, Pai. Nós possamos aproveitar as oportunidades, Senhor. Ó Deus, que a experiência da viúva, que não tinha tanto azeite e nem vasilhas, possam ser a nossa, de ter coragem de pegar as vasilhas emprestadas e esperar o Senhor encher, até o ponto de não precisar mais, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que as pessoas não vão ter experiências iguais, mas sabemos, acima disso, de que aqueles que esperarem no Senhor não serão envergonhados.
Enxuga a lágrima, Senhor. Conforta o coração que ainda não tem resposta para a sua luta. E seja glorificado em todas as situações. Nós lembramos das pessoas que estão entrando e saindo dos hospitais. Tira o pavor, tira o medo. Ó Deus, dá dignidade às equipes de saúde. Dá dignidade, que eles não se sintam invisíveis, abandonados. Onde houver um homem de bem, uma mulher de boa vontade, uma criança, um jovem, um rapaz, um idoso, enche eles de autoridade. E que através dessas obediências, que só o Senhor sabe qual é o tamanho, o Senhor possa mostrar o seu favor. Ó Deus, que as experiências dos anjos acampados, baixo ordens do Senhor, enriqueçam os teus servos. Ó Deus, nós oramos pela data específica da cirurgia da Cida, da Cida Zen. Nós oramos, Senhor, pela esposa do nosso irmão Paulo César, do Grupo Logos, que está fraquinha ali no hospital, com aquela operação do coração, mas que o Senhor já tem mostrado aos médicos que o teu favor ultrapassa todo bem dizer, Pai. Senhor, quantas pessoas que não têm uma pessoa para orar em público por ela, mas graças te damos pelo favor do Espírito da Verdade, que não desampara. Ó Deus, grande é o teu nome, Senhor, o teu nome é grande e fiel. O Senhor está, ó Deus, entrando em lugares onde as portas estão fechadas, as janelas estão trancadas, como estavam os discípulos com medo no dia que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Mas como o Senhor fez com eles, entrando aonde eles estavam, ó Deus, escondidos e com medo. Entra em cada casa, Senhor. E a tua revolução de vida alcance cada coração. Nós abençoamos o nosso pastor Bob, abençoamos os pastores, os missionários. E que eles sejam alegrados com a tua presença fiel e socorridos nas suas necessidades. Oramos pelos governantes. Nós amamos, ó Deus, aqueles que fazem a tua vontade. Nós não queremos o mal de ninguém. Nós queremos que todos possam experimentar o favor do Senhor. Faz, ó Deus, que a voz daqueles que vêm em nome do Senhor seja ouvida e não seja esquecida. Porque tu és o Deus de toda a terra. E nós oramos em nome de Jesus, o nosso Emanuel, nosso Deus conosco. Amém, Senhor. Amém, queridos. Amém. Reforçando, né? Nós fizemos a leitura hoje da primeira carta, da primeira epístola de João, né? Com lições preciosíssimas. Anota lá, leia de novo, anota as lições preciosas para a sua vida, anota aquilo que Deus falou com você, tem falado com você, para você poder crescer na palavra de Deus, né? Se não me engano, é Oséias ou Amós que diz que o povo perece por falta de conhecimento. E nós precisamos conhecer a Deus, e a palavra de Deus é que vai nos revelar o Santo, né? Que vai nos revelar o Senhor. Como nós falamos pela manhã, ou mais cedo, né? Nós agora temos uma conta do Instagram, né? Eu compartilhei isso no Zap. Nós vamos colocar algumas coisas ali a respeito da igreja, algumas notícias. Temos tido a ajuda da Giliande, que é lá da primeira igreja, o Ari também, eles estão nos ajudando na questão tecnológica, né? Hoje tá uma luz muito mais forte aqui em casa, né? Tem uma filmadora também que está filmando esse momento. E nós agradecemos porque esses irmãos, eles estão dedicando ao Senhor esse trabalho, e o Senhor com certeza aceita como oferta deles sobre as nossas vidas, né? E no próximo domingo nós estaremos na escola dominical, né? Como igreja estaremos na escola dominical às 9h30 da manhã e no culto à noite às 7 horas da noite. Então vamos estar juntos, né? Convidem outras pessoas, né? Convidem
amigos, parentes, né? Raquel, Deus abençoe você, né? Se você chegou agora, eu não sei se você já estava antes, mas se você chegou agora, Deus te abençoe. Vai ficar gravado a mensagem, né? Então, vamos continuar abençoando uns aos outros da maneira como nós podemos abençoar, né? Estamos orando por vocês, estamos com saudades da igreja, né? do ajuntar da igreja, e que possamos ver em breve, muito breve, né? O fim desse tempo, para podermos voltar a nos reunir. E aí, quando nós nos reunirmos, vamos fazer uma grande festa com alegria, com o desejo de que realmente o Senhor possa fazer com que esse tempo seja um tempo de avivamento, um tempo de crescimento, um tempo de boas novas do Senhor sobre as nossas vidas, tanto como igreja, como as pessoas ao nosso redor, nos bairros, no bairro que a gente está, né, possam também ter acesso ao templo e poder desfrutar da presença de Deus no nosso meio. Tá? Deus abençoe, o restante de semana super abençoado na presença de Deus, e qualquer coisa, estamos aí no Zap, é só se comunicar comigo, com Maristela, e nós vamos estar providenciando aquilo que estiver ao nosso alcance. Tá? Deus abençoe, até o próximo domingo estaremos juntos em nome de Jesus. Eu botei um recado aí, vai ter história sábado 6h30, para eles lerem um recado aí que eu deixei. Maristela está falando que tem aí um recado sobre no próximo sábado ter uma história à tarde, no final da tarde. Tá? Deus abençoe, queridos. Tenham uma noite cheia de paz, em nome de Jesus.